Como foi criado o planejamento familiar? O planejamento familiar é um direito de todos os cidadãos, garantido pela Constituição Federal do país. Porém, a norma não traz muitos detalhes sobre como ele deve ser exercido. Por isso, a Lei de número 9.263, do ano de 1996, foi criada com a finalidade de regulamentar o assunto. A lei atesta que é dever do Estado assegurar plenas condições para que as pessoas tenham livre exercício do planejamento familiar, entendido como conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, considerando um atendimento completo de saúde. Portanto, isso não se trata apenas de uma questão legal. Conforme a Lei Federal 9.263/96, o planejamento familiar é direito de todo cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da fecundidade que garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Em outras palavras, planejamento familiar é dar à família o direito de ter quantos filhos quiser no momento que lhe for mais conveniente, com toda a assistência necessária para garantir isso integralmente. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. O papel da atenção básica no planejamento familiar. Os profissionais de saúde devem procurar compreender as expectativas das pessoas no que diz respeito à reprodução e ajudá-las a concretizarem essas expectativas, respeitando assim suas escolhas, seja em grupo, seja em casal ou seja no individual. As ações de saúde voltadas para a saúde sexual e a saúde reprodutiva, em sua maioria, têm sido focadas somente na mulher, com poucas iniciativas para o envolvimento dos homens nessas questões. Os serviços de saúde devem oferecer ações educativas individuais, ao casal e em grupo, e acesso às informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade, que não comprometam a vida e a saúde das pessoas, garantindo assim direitos iguais, tanto para a mulher como para o homem, para o casal, num contexto de escolha livre e informada. É preciso também que os serviços de saúde desenvolvam ações que contemplem a saúde sexual e a saúde reprodutiva dos homens, promovendo assim o conceito de igualdade entre homens e mulheres. A atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao planejamento reprodutivo, envolve 3 tipos de atividades: aconselhamento, atividades educativas e atividades clínicas. Essas atividades devem ser desenvolvidas de forma integrada, tendo-se em vista que toda visita ao serviço de saúde constitui-se numa oportunidade para a prática de ações educativas, ou seja, promovendo a interação dos membros da equipe de saúde de forma a permitir uma atuação multi e interdisciplinar. O aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança entre o profissional de saúde e o indivíduo ou casal, que visa a proporcionar à pessoa condições para que avalie suas próprias vulnerabilidades, tome decisões sobre ter um filho ou não e sobre os recursos a serem utilizados para concretizar suas escolhas. Mas lembre-se, a principal ferramenta do profissional de saúde é a escuta, a capacidade de silenciar e ouvir. O outro melhora a compreensão das suas necessidades
e torna a abordagem mais resolutiva. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre os benefícios do planejamento familiar. Estima-se que 225 milhões de mulheres em países em desenvolvimento gostariam de retardar ou parar de engravidar, mas não estão usando qualquer método contraceptivo, e as razões para isso incluem escolha limitada de métodos, acesso limitado à contracepção, como jovens, população de baixa renda e pessoas solteiras, oposição cultural ou religiosa e barreiras de gêneros. Alguns métodos contraceptivos ajudam a prevenir a transmissão do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. O planejamento familiar ou contracepção ajuda a reduzir a necessidade de aborto, especialmente o aborto inseguro. Como nós sabemos, no Brasil o aborto não é legalizado e acaba acontecendo de forma clandestina. E ao impedir a gravidez indesejada, o planejamento impede mortes de mães e crianças. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, está trabalhando para promover o planejamento familiar, através da produção de diretrizes baseadas em evidências de segurança e serviço de entrega de métodos contraceptivos, desenvolvendo padrões de qualidade e prestação de pré-qualificação dos produtos anticoncepcionais. Assim, como ajudar os países a introduzir, adaptar e implementar as ferramentas para atender suas necessidades. A OMS também está desenvolvendo novos métodos para expandir as opções de anticoncepcionais para homens e mulheres. Ao reduzir as taxas de gravidez indesejada, o planejamento familiar também reduz a necessidade de um aborto inseguro. O planejamento familiar pode impedir gravidezes inoportunas e partos com um curto período de tempo entre eles, que contribui para algumas das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo. O que são métodos contraceptivos? Contracepção é o ato de evitar a gravidez. Os métodos desse controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e comportamentos. Existem vários tipos de contraceptivos, porém veremos aqui os mais usados. Pílulas. As pílulas contraceptivas orais combinadas são um medicamento de uso diário, que contém 2 hormônios, estrogênio e progestina, para evitar a gravidez. Como funciona? A combinação de estrogênio e progestina impede que os ovários liberem óvulos. A pílula deve ser tomada diariamente por 3 semanas, e durante a 4ª semana haverá um sangramento semelhante à menstruação. DIU. O dispositivo intrauterino DIU é um pequeno objeto de plástico em formato de T, inserido no útero. Como funciona? Um DIU de progestina libera uma pequena quantidade de hormônios no útero para impedir que os espermatozoides fertilizem os óvulos. Ele é inserido por um profissional da área da saúde. Preservativo masculino. O preservativo é um envoltório fino usado no pênis durante o ato sexual para evitar a gravidez. Ele é o único método contraceptivo que previne a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. É facilmente encontrado em versão com ou sem látex e espermicidas. Como funciona? Ao envolver o pênis, o preservativo impede que os espermatozoides cheguem aos óvulos. Essa barreira também ajuda a prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Laqueadura. Laqueadura é um procedimento médico de esterilização para mulheres que têm certeza de que não desejam mais engravidar. Como funciona? A laqueadura bloqueia as tubas uterinas, impedindo que os espermatozoides cheguem aos óvulos. Todos aqueles que querem começar um planejamento familiar devem procurar o UBS mais próximo da sua residência. Caso não tenha, será necessário fazer um cadastro nessa UBS ou policlínica e passar por uma consulta prévia com o enfermeiro responsável. Este lhe indicará todo o caminho a seguir.
Somente podem passar por esses procedimentos homens ou mulheres maiores de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos. Sobre a Lei 9.263/96, é direito de todo cidadão brasileiro ser assistido pelo SUS, no que diz respeito ao planejamento familiar, bem como os procedimentos de laqueadura ou vasectomia, métodos estes contraceptivos definitivos.